Mas você é mais como uma orquídea, tem um traço biológico que faz com que processe o mundo de forma mais profunda no ambiente errado. Como um escritório hostil e barulhento com interrupções constantes, você murcha. Mas no ambiente certo, como uma estufa, o seu processamento profundo passa a ser uma enorme vantagem. A investigação sugere que em ambientes de apoio, as pessoas altamente sensíveis mostram frequentemente uma criatividade e precisão acima da toda ceval média. Não sofre apenas mais num solo mau, na verdade beneficia mais de um solo bom. Esta é a realidade biológica da sensibilidade de vantagem. E alguns de vós poderão estar a pensar que isto soa muito a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Essa é uma questão justa. Há uma enorme sobreposição na experiência da vida real em torno da atenção e da estimulação. Isto não é um diagnóstico, mas se identifica com esses padrões, a estrutura que vou partilhar também será aplicável a si. Mas antes de falarmos sobre soluções, ajuda a perceber o que está realmente a acontecer dentro da sua biologia. O modelo Dawes, da doutora Elaine Aron, oferece 4 razões específicas pelas quais o trabalho pesa mais sobre si, para que possa parar de adivinhar e começar a ajustar os aspectos certos. A letra D é para a profundidade de processamento. Não. Passa apenas os olhos pela realidade. Analisa consequências, deteta padrões ocultos e liga dados atuais a experiências passadas. Esta é a sua maior vantagem profissional. Mas tem um custo. Quando um local de trabalho exige rapidez, sem clareza, o seu cérebro de processamento profundo encrava. É como tentar correr um programa de edição de vídeo topo de gama num computador que tem demasiados separadores abertos à letra UE. Para a sobreestimulação, este é o ponto principal. Pense no moderno escritório em plano aberto. Para um dente de leão é um espaço colaborativo para si. É uma sobrecarga acústica. Passa o dia todo a filtrar e a suprimir o ruído de fundo. E isso custa energia biológica real. É por isso que está exausto às 2 da tarde. Mesmo que não tenha feito qualquer trabalho físico pesado à letra, e é para a reatividade emocional. A sua preocupação é profunda. Capta as mudanças no tom de voz. Nota a mais pequena tensão numa reunião. Não ouve apenas o conflito. Sente esse conflito no seu corpo. Isso pode fazer de si um colega mediador ou líder excepcional. Mas em funções de elevado desgaste emocional, como lidar com reclamações ou constantes problemas com clientes, pode ficar completamente esgotado, mesmo quando fez tudo bem. A letra S é para sensibilidade sensorial. Coisas que as outras pessoas ignoram podem alterar genuinamente a sua capacidade. Luzes fluorescentes, brilhantes, um ar-condicionado a zumbir, um perfume forte, uma tempestade de teclados à sua volta. Isto não é ser dramático. É a intensidade do sinal. Repara nos detalhes que os outros não veem. Isto é um superpoder. Mas num ambiente caótico, é uma maldição, porque nunca consegue desligar isso. Portanto, quando combina uma elevada profundidade de processamento com sobreestimulação constante e trabalho emocional, o esgotamento deixa de compurizeiro e severo ser uma surpresa. Passa a ser um resultado altamente provável. Então isso significa que tem de mudar de cargo profissional. Eu não recomendo muito aquelas listas como os 10 melhores trabalhos para pessoas altamente sensíveis. Muitas vezes apenas deixam as pessoas mais confusas. A verdade é que o mesmo cargo pode parecer completamente diferente em equipas e culturas distintas. Por isso, o título tem menos importância e o foco deve estar no ecossistema em que está. Entrar. Vamos olhar para alguns arquétipos comuns, para ver se reconhece o seu padrão. Peguemos no papel de engenheiro de software ou analista de dados no papel. Isto parece perfeito para uma pessoa altamente sensível, porque recompensa a profundidade, o detalhe e a lógica.
Mas, se o ecossistema for construído com base em notificações constantes no Slack, reuniões de ponto de situação consecutivas e uma cultura de agir rápido e quebrar coisas, você vai entrar em esgotamento. Se sente instabilidade aqui. Muitas vezes é o ambiente a forçar o seu cérebro a alternar entre trabalho profundo e interrupções de alta frequência. O dia todo, isso é um solo mau para uma orquídea. Agora, compare isso com uma função criativa. Design, escrita ou marketing, isto é ideal para si, porque nota as nuances e as emoções. Mas o ponto fraco é geralmente a cultura de chuva de ideias. Reuniões barulhentas, críticas duras e prazos caóticos. Uma pequena mudança no ecossistema, como receber as instruções com um dia de antecedência para as poder processar sozinho, pode estabilizar a sua produtividade de uma forma que surpreende as pessoas. Ou pegue no trabalho de serviço e cuidados, terapia, enfermagem ou apoio ao sucesso do cliente. Estas funções oferecem nutrientes elevados porque têm significado e propósito, mas vêm com um calor elevado que é o desgaste emocional. O que determina a sua sobrevivência não é a sua bondade. É se o sistema permite a descompressão. Existe uma pausa após um cliente difícil. Existe apoio ou esperam que seja uma máquina? E que tal ser um gestor? A gestão é complicada. Muitas pessoas altamente sensíveis evitam assumir esse cargo porque a densidade social e a carga de conflitos são elevadas. Mas estas pessoas também podem ser excelentes líderes com um estilo de treinador. O fator decisivo é saber se consegue estruturar o trabalho com atualizações escritas, agendas claras, menos interrupções em tempo real e um ritmo previsível. Funções diferentes, o mesmo padrão. O seu desempenho não depende apenas do trabalho. Depende da quantidade de ruído, de interrupções de calor emocional e de imprevisibilidade que o ecossistema adiciona. Pode seguir uma indústria que adora, mas como pessoa sensível precisa de ter uma leitura clara se o ecossistema serve para si. Se conseguir encontrar um solo que realmente lhe sirva, esse é o melhor cenário possível. Mas, se está atualmente num solo mau, porque precisa do ordenado do visto ou de melhorar o currículo, não pode simplesmente trocar de emprego amanhã. Isso é válido. Portanto, em vez de tentar mudar a sua personalidade, trabalhamos naquilo que pode mudar. Existe uma estratégia que se chama modelagem de trabalho. Pense nisso, como se estivesse a assumir o papel de jardineiro. Está a ajustar de forma proativa os parâmetros da sua estufa. Comece pela luz. Se está num escritório em plano aberto, está a trabalhar em condições de grande encandeamento. Auscultadores com cancelamento de ruído são inegociáveis. São equipamento de proteção individual. Se as luzes forem fortes, peça para desligar as luzes do teto ou traga um candeeiro de secretária com luz quente. E não subestime a exposição visual. Se a sua secretária parece um aquário, onde as pessoas passam constantemente por trás de si, o seu sistema fica em estado de alerta, até mesmo ficar virado para uma parede, em vez de um corredor ajuda. Encontre um nicho de restauro, encontre um local físico, um carro silencioso, umas escadas ou uma sala de conferências vazia, onde se possa retirar durante 10 minutos a cada 2 horas. Isto não é tentar fugir, é uma manutenção necessária. Está a deixar o seu sistema nervoso em repouso para poder continuar a seguir. Vem a água. As pessoas altamente sensíveis não são destruídas pelo excesso de trabalho, são destruídas pela fragmentação do trabalho. Você precisa de continuidade. Uma coisa que muda tudo é decidir quando está disponível para receber informações. Um limite simples, que muitas vezes resulta, é tornar o seu tempo de interrupção explícito, não de forma agressiva, mas explicando que isso melhora a qualidade do seu trabalho. Diga que notou que produz o seu melhor trabalho quando tem um bloco de tempo protegido, que vai definir o período das 9h30 às 11h30 como tempo de foco, e que vai responder às mensagens
às 11h30, e que, se for urgente, façam uma chamada. Essa linguagem costuma ser bem aceite porque não está a pedir um tratamento especial. Está a descrever como consegue criar resultados fiáveis, também torna as entregas mais previsíveis para a equipa. As reuniões também são importantes aqui. Grande parte do esgotamento destas pessoas não vem do trabalho, vem da forma como o trabalho é coordenado. Lute por uma higiene básica nas reuniões, uma ordem de trabalhos, uma decisão clara para a qual a reunião serve, e um pequeno intervalo entre chamadas. Mesmo uma pausa de 5 minutos faz a diferença. Depois pode podar os ramos. As pessoas sensíveis caem frequentemente na armadilha do excesso de responsabilidade. Vê um problema e tenta encontrar a solução, mas, num ambiente com poucos recursos, essa generosidade consome a sua energia. Os seus limites devem soar à gestão de risco e não à rejeição. Diga que está focado nos projetos A e B, e se adicionarem o projeto C pode fazer isso, mas precisam de decidir o que tem de abrandar. Caso contrário, a qualidade vai cair. Isto é, gestão profissional de capacidade de resposta. E a modelagem do trabalho não tem a ver apenas com tarefas, tem também a ver com relacionamentos. Se conseguir construir um canal seguro no trabalho, um gestor, um líder ou um colega de equipa que perceba como você funciona, não para desabafar, mas para manter a perspectiva clara, quando se tem nem que seja um único ponto de apoio constante e todo o ambiente deixa de parecer tão caótico. Por fim, precisa de um ritual de recuperação. Se passa 8 horas num clima hostil, a sua recuperação não pode ser o que quer que aconteça depois do trabalho, tem de estar incorporada na rotina. Comece antes do fim do dia. Não tente aguentar o sofrimento para depois colapsar à noite. Em vez disso, faça pequenas pausas de reinício enquanto ainda está no trabalho, especialmente depois de reuniões ou interações com grande carga emocional. Alguns minutos onde se afasta, respira, bebe água e deixa o seu corpo sair do estado de alerta. Parece pouco, mas muda toda a trajetória. Depois faça a transição para o terceiro espaço. Isto é crucial, especialmente para os pais ou para pessoas com vidas familiares exigentes. Antes de passar de funcionário a pai ou companheiro, precisa de um período de adaptação. Passe 10 minutos no seu carro. Dê uma volta ao quarteirão a pé, ou simplesmente mude de roupa. No momento em que entra em casa, use essa ação física para aliviar o peso cognitivo do dia. Está a dizer ao seu cérebro que o ciclo de trabalho está encerrado. Isto é muita informação. E se estiver a sentir-se um pouco sobrecarregado neste momento, isso faz todo sentido. Mas não precisa de um plano de carreira para 10 anos, hoje à noite. Precisa apenas de uma pequena mudança que torne o dia de amanhã mais fácil. Escolha um ajustamento, apenas um, e teste isso durante 2 semanas. Antes de começar, escreva o que espera que possa mudar: mais foco, menos angústia ou uma recuperação mais rápida. Depois, trate o assunto como um teste real. O resultado pode ser uma surpresa para si. E se não fizer qualquer diferença, isso continuam a ser dados úteis. Troque de tática e faça uma nova experiência. Quantos mais dados recolher sobre o seu próprio sistema nervoso, mais perto estará de construir uma estufa que realmente se adapte a si. E quero terminar com algo que talvez precise de ouvir. O seu cansaço existe porque está realmente a processar. Mais informação vai abaixo, mais depressa, porque o seu limite é atingido mais cedo, e os dias em que brilha não são apenas sorte. São o que acontece quando o ambiente finalmente corresponde à sua sensibilidade. O seu trabalho não é passar a ser o tipo de pessoa que consegue tolerar qualquer clima. O seu trabalho é passar a ser o seu próprio jardineiro. Por isso, comece onde está agora. Observe o solo, faça um ajustamento que diminua o volume das coisas. Mantenha o que ajuda, deixe cair o que não funciona. É assim que se constrói a sua estufa. Eu sei que provavelmente existem muitas situações complexas e difíceis que não consegui cobrir totalmente neste pequeno vídeo. Portanto,
Se tiver uma dificuldade específica ou um cenário que seja típico, por favor, partilhe nos comentários. Para podermos discutir isso em comunidade, se está a lidar com pessoas difíceis no trabalho. Veja o meu guia sobre como lidar com dinâmicas de alto conflito. E se quiser perceber a biologia do seu cérebro de alta resolução, dê uma vista de olhos na análise profunda sobre pessoas altamente sensíveis. Como habitualmente, criei um guia em formato de documento digital gratuito. A resumir estes protocolos, para que não tenha de tirar notas. Pode descarregar o guia usando a ligação. Na descrição, obrigado por assistir. Espero que isto lhe tenha dado algo útil, que possa realmente experimentar, espero por si, no próximo vídeo. Pode ter notado um contraste estranho e frustrante na forma como trabalha em comparação com as pessoas à sua volta. Há dias em que é genuinamente impressionante, deteta as pequenas inconsistências num relatório que passaram despercebidas a todos os outros. Consegue ler nas entrelinhas numa reunião e perceber o que está realmente a ser dito. Identifica um risco semanas antes de que se torne numa crise. Mas depois há os outros dias. Está a fazer o mesmo trabalho com o mesmo cérebro, mas o dia cai sobre si como uma tempestade de informação. Uma notificação no Slack, uma pergunta rápida de um colega, uma reunião no Zoom ou no Teams que se prolonga 10 minutos para além do tempo. Um detalhe nos dados que não bate certo. Nenhuma destas coisas é enorme por si só, mas o seu sistema nervoso não as arquiva como ruído de fundo. Continua a registrar essas coisas. Continua a processar cada uma delas a meio do dia. A sua atenção parece dispersa e sente que está a trabalhar nos limites das suas forças. Entretanto, os seus colegas de trabalho parecem basicamente intocados. Eles nem sequer notam metade dos sinais que você está a captar. E quando eles conseguem passar facilmente pelo caos, mas você não começa a parecer injusto e a parecer pessoal, começa a perguntar a si mesmo: serei demasiado frágil? Será que não fui feito para o local de trabalho? Por que é que eu sou assim? Se isto lhe soa familiar, é provável que pertença aos 20% da população, com um traço que se chama sensibilidade de processamento sensorial, também conhecido como pessoa altamente sensível ou PAS. Se este conceito é novo para si, eu tenho um vídeo de análise completo a explicar os traços destas pessoas que deixei indicado no canto do ecrã e na descrição. Mas a versão curta é esta. A maioria das pessoas é como os dentes de leão. São pessoas resilientes, conseguem crescer em qualquer lado, seja numa fenda no passeio ou num jardim. Bem cuidado, ficam bem independentemente do ambiente, porque o seu sistema filtra a maior parte do ruído.